Meu nome é Daniel Mercer e no dia 19 de abril de 2025 eu morri, por exatos 3 minutos, nas profundezas do lago Crescent. Não foi um sonho, nem um delírio. Algo me levou, algo me guiou, e eu fui testemunha. Vi um futuro da Terra que ninguém deveria ver. Eles me mostraram, sim, os Pleiadianos, e pediram que eu falasse. Disseram que esta mensagem era para você. Não se trata de crença ou doutrina. É um aviso, um recado do outro lado. Porque o que eu vi começa em maio de 2025. Era um dia comum, nada de presságios, nenhuma sensação estranha, só uma tarde tranquila de primavera. Eu tinha decidido passar um fim de semana sozinho no Lago Crescent, em Washington. Um lugar silencioso, de águas azuis e profundas. Pela manhã, fiz café, chequei e-mails, olhei contas atrasadas e uma mensagem ainda não lida da minha ex-mulher, a rotina de sempre. Mas havia algo que me puxava, uma vontade repentina de nadar, coisa que eu não fazia há anos. Não sou nenhum atleta, mas sei me virar bem na água. E naquele dia o lago estava calmo, sereno, quase hipnótico. Senti como se aquela água me chamasse. Cheguei até a dizer isso em voz alta enquanto amarrava os tênis. Pode parecer loucura, mas não era brincadeira. Assim que entrei na água, um frio estranho me percorreu. Não era só gelado. Era como se meus ossos tivessem sido mergulhados no inverno. E então, o céu escureceu, de repente. Em menos de 1 minuto, o azul foi tomado por uma escuridão densa. Sem vento, sem trovão, apenas silêncio. Olhei para cima e vi o reflexo no lago. Era como se o mundo tivesse piscado. Tentei voltar nadando, talvez uns 10 metros, mas aí aconteceu. Uma parede de água surgiu do nada e me engoliu. Nenhum trovão, nenhum relâmpago, só escuridão líquida. Lutei, juro que lutei, mas algo ali estava errado. A pressão era diferente, pesada, como se o próprio lago quisesse me segurar. Não era uma tempestade comum, era como se eu tivesse sido escolhido por aquela força invisível. Enquanto afundava, tudo acima de mim virou estática. A luz do dia ainda estava lá, mas distante, como se eu tentasse nadar por óleo espesso. E eu pensava, por que está tão pesado? Por que parece que isso tem intenção? No começo, não entrei em pânico. Dizia a mim mesmo que conseguiria subir, mas a cada tentativa, sentia algo me empurrar para baixo, como se mãos feitas de água me segurassem. Quando o medo tomou conta, tudo escureceu dentro de mim também. Gritei. Sim, gritei embaixo d'água. Uma estupidez. Engoli um gole inteiro do lago. Meu corpo estremeceu. O peito ardia. E então, clique. Esse clique foi a última coisa que senti antes de tudo mudar. É difícil explicar o que senti naquele instante, mas foi como se algo dentro de mim tivesse feito clique. Um interruptor invisível virou. Tudo parou. Meus pulmões deixaram de implorar por ar. Minha mente silenciou. Meu corpo desistiu. E no lugar de tudo isso, algo diferente assumiu o controle. Foi ali que começou. A água ao meu redor mudou. Ficou leve, tranquila. Eu não estava mais me afogando. Na verdade, eu não estava mais em lugar algum. O peso desapareceu e meu corpo simplesmente se desfez. Não em morte, mas em consciência. As cores começaram a dançar na água como se fossem tinta viva. Tons de azul que eu jamais vi na terra. E os sons? Eles vibravam dentro da minha mente como cristais que cantavam. De repente, sem nenhum aviso, o lago sumiu. E eu me vi de pé desperto inteiro, num espaço completamente branco, sem paredes, sem chão, sem teto. Daniel Mercer, disse uma voz. Você cruzou antes da hora, mas sua chegada já era esperada. Virei para ver de onde vinha aquela voz. E o ser que estava diante de mim não era humano. Você não está morto em corpo, disse ele com calma, mas sua essência está aqui. Aquela voz não saía de uma boca. Ela vinha de todos os lugares. Era como se o próprio espaço ao meu redor estivesse falando. A figura diante de mim tinha mais de 2,5 metros, humanoide, mas com um movimento tão fluido que não dava para dizer se era homem ou mulher. A pele cintilava como luz atravessando a água, com cores que eu nunca imaginei. E os olhos, meu Deus, os olhos, eram como galáxias vivas que tinham me escolhido para olhar dentro. Você não está aqui para julgamento, disse ele. Está aqui para clareza. Eu não conseguia falar. Minha voz não funcionava, mas meus pensamentos sim. O que é esse lugar? Quem é você? O ser inclinou a cabeça, quase como quem sorri por dentro. Somos aqueles que sua espécie um dia chamou de Pleiadianos, os guias do aglomerado estelar 7, os observadores, os guardiões dos registros, os mensageiros.
Nunca acreditei em alienígenas, nem em mestres ascensos, nem em seres de luz galácticos. Na verdade, mal acreditava em mim mesmo. Por que eu? Pensei. A resposta veio sem demora. Porque você esteve perto do véu. E porque o seu futuro carrega peso. Ele levantou a mão, e diante de mim surgiram fios brilhantes flutuando no ar, como se fossem feitos de luz consciente. Eles se contorciam, se moviam, vivos. Esses são os caminhos possíveis do seu mundo, explicou. A maioria leva à ruína, mas nenhum está selado. E então apontou para um dos fios luminosos. Entre todos aqueles fios brilhantes que flutuavam diante de mim, havia um que se destacava, mais claro, mais fino, quase frágil. Este é o ponto de ruptura de maio de 2025, transmitiu o ser. O que acontecer aqui mudará tudo. E antes que eu pudesse reagir, fui puxado de novo para dentro da visão. Não houve túnel, nem portão, nem tribunal. A travessia parecia mais como atravessar um tecido, uma camada da realidade, cedendo espaço para algo mais profundo, algo que só se acessa ao morrer. Mas aquilo não era assustador, era sagrado, como se eu tivesse entrado na mente do próprio universo. E eu já não estava sozinho. Mais 3 seres surgiram ao meu redor, também pleiadianos, cada um irradiando uma energia distinta. Um parecia carregar a essência da verdade, outro a da memória e o terceiro, tempo. Eles não falavam, eles transmitiam entendimento. Você não está vendo isso por si mesmo, disse um deles. Você é um portador, agora é um vaso. E então o silêncio caiu, mas era um silêncio cheio, denso, como se o universo segurasse o fôlego esperando algo prestes a acontecer. De repente, o espaço se rompeu. E lá estava eu, sobre algo que parecia uma montanha suspensa no céu. A terra girava abaixo de mim, mas não como um globo de sala de aula. Ela pulsava, respirava. E então, estremeceu. Uma sombra percorreu sua superfície, rápida, precisa, como se fosse consciente. Não era nuvem, nem bomba, nem guerra. É uma convergência, revelou o ser. E ela começa em maio de 2025. O silêncio que me envolvia se despedaçou e o que vi a seguir foi aterrador. Muita gente fala sobre ver um túnel quando morre, mas o que me aconteceu foi bem diferente. Não havia túnel, era mais como um vinco na realidade. Como se o tempo tivesse se dobrado para dentro e eu tivesse sido sugado pela fresta. Imagine estar entre 2 espelhos, um de frente para o outro, com os reflexos se estendendo ao infinito. É o jeito mais próximo que consigo descrever. Agora você está fora do tempo linear, explicou o guia. Este é o corredor da convergência, onde as possibilidades se tocam. Ao meu redor não havia paredes nem luz comum, mas faixas flutuantes de memória, como tiras de filme vibrando no ar. Algumas transmitiam paz, outras caos, mas todas vivas. Instintivamente, estendi a mão e toquei uma delas, e fui inundado por visões. Uma garota chorando em meio a uma cidade em chamas, crianças cantando num campo sob um céu vermelho como sangue, continentes inteiros mergulhados na escuridão, como se todas as luzes tivessem falhado, uma a uma. Esses são caminhos, explicou o ser. Nenhum fixo, mas todos possíveis. Dei um passo para trás, abalado. Por que me mostrar isso? Pensei. Ele não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão. E então, o corredor inteiro começou a girar ao meu redor, como uma imensa engrenagem cósmica. Porque você veio de um desses caminhos, mas agora carrega o aviso para muitos. E num piscar, tudo, de repente, todos aqueles caminhos se fundiram num único ponto de luz, como a ponta de uma lança voltada para a terra. Um instante, um mês. Maio de 2025, disse o ser. O ponto de fratura, a prova do seu mundo. Quando o corredor da convergência desapareceu, me vi em uma vasta planície, feita não de terra ou grama, mas de memória. Cada passo ecoava decisões. Algumas que tomei, outras que deixei passar. Era como andar por um território espiritual entre fronteiras. Você está na região do entre, disse meu guia, onde a alma se prepara ou resiste. Ao meu redor havia seres. Alguns pareciam humanos, outros só vagamente. Não estavam sofrendo, nem celebrando. Estavam buscando, revendo, desfazendo suas vidas como quem desfaz uma mala diante de um ponto de verificação espiritual. Nossos olhos se cruzaram, os meus e os de uma mulher sentada em um banco feito de luz. Ela me olhou como se soubesse quem eu era, ou melhor, como se reconhecesse minha essência.
Você ainda tem tempo, disse suavemente. Nós não tivemos. E então se desfez. Não desapareceu. Se integrou de volta ao campo. O ser explicou. Aqui é por onde a maioria passa, mas poucos são puxados adiante como você, porque sua mensagem atinge a consciência coletiva. À frente, no céu, surgiu algo grandioso, uma estrutura giratória, parte tempestade, parte código. Flutuava como um plano vivo. Esse é o mapa do futuro, disse o Pleiadiano. Venha, você precisa ver os pontos de convergência da Terra. Chegamos a um espaço que não consigo descrever como sala, mas como uma câmara feita de som. Ela não tinha paredes no sentido físico. Tremulava como música em movimento. Cada cor nas paredes pulsava com uma frequência que não sei nomear. A cada respiração, flashes de lembranças me atravessavam. Não minhas, mas da humanidade. Era como se ali, naquele lugar sagrado, a memória coletiva da Terra estivesse armazenada. Toda civilização, ao nascer e ao cair, deixa uma marca, disse ele. E aqui ela é guardada, não por força, mas por verdade. Ele moveu a mão e imagens começaram a se formar no ar como hologramas. Vi tribos antigas orando para as estrelas. Vi torres de fogo se erguendo no deserto. Vi cruzes, coroas, circuitos e telas. Uma era se sobrepondo à outra, como camadas de história acumulada. Você já esteve aqui, murmurou. Você foi uma voz em Atlântida, um rebelde na Babilônia, um portador de códigos em Jerusalém. Eu não conseguia entender. Como isso era possível? Por que eu? Ele respondeu com calma. Algumas almas retornam para falar de novo. Pouco antes de certos limiares críticos, ele apontou para o centro daquela câmara viva. Lá, suspensa no ar, flutuava uma esfera de cristal. Dentro dela, girava uma visão pulsante de maio de 2025, viva, instável, como se respirasse. Isso não é uma data, disse o ser, é um alinhamento. E completou, a Terra vai estremecer, não só fisicamente, mas espiritualmente, tecnologicamente. Será um teste coletivo entre alinhamento ou escravidão. A sala escureceu levemente, e então, num sussurro que parecia ecoar por dentro da alma, ele disse, o seu papel é se lembrar disso. Eu mal tinha assimilado aquelas palavras quando ele me conduziu até algo ainda mais inesperado. Uma teia gigantesca flutuando no ar, com fios luminosos conectando pontos ao redor do planeta. Parecia um mapa digital coberto por uma geometria sagrada. Este é o sistema nervoso do seu mundo, disse o Pleiadiano, e está sendo reescrito. Ele apontou para vários cruzamentos de luz. Alguns brilhavam em verde, outros em vermelho profundo. Esses são pontos de ruptura em potencial, onde a consciência coletiva será desafiada. Vi Nova York pulsando de forma desordenada, Istambul tremendo e o Brasil, surgindo como um ponto de luz inesperado. Nem toda escuridão é inevitável, disse ele. Mas se não for contida, ela dominará. Ele ampliou a imagem de maio de 2025. Vi nuvens estranhas cobrindo a Europa, partes da América do Norte em completo apagão de sinais. Pessoas olhando para o céu em busca de respostas. Uns comemoravam falsos salvadores, outros mergulhavam no medo. O que causa isso? Perguntei em pensamento. Ele fez uma pausa. Escolha, tecnologia, um sinal que não será enviado pelo homem, mas através dele. Eu não compreendia completamente. O que isso significa? Questionei. Ele respondeu com firmeza. O seu mundo está sendo afinado como um instrumento, e maio de 2025 será o primeiro acorde. Em seguida, mostrou-me outra possibilidade. Uma terra menor, mais silenciosa. Pessoas voltando a cultivar a própria comida, curando-se. Crianças aprendendo com as estrelas, não com telas. As duas versões são possíveis, disse ele, mas só uma vai prevalecer. Então me encarou. A menos que humanos o bastante despertem para escolher diferente. Enquanto eu permanecia diante daquele mapa do futuro, tentando processar tudo o que havia visto, senti o ambiente mudar. O ser ao meu lado recuou. E então, por entre um véu de fios prateados vibrantes, surgiu outra presença. Essa era diferente, mais antiga, mais densa, algo além do que se pode chamar de cósmico. Esse ser não brilhava. Ele emanava silêncio. Um silêncio que falava mais do que qualquer som. Vestia algo que parecia um manto feito de luz das estrelas e de lembranças antigas, e sobre o rosto havia um véu prateado, não de tecido, mas algo vivo, um espelho de tempo em constante movimento. Você está pronto, disse o ser. A voz era cristalina,
sem gênero, eterna. Eu sou o guardião dos pontos de virada. E ali, naquele instante, meus pensamentos cessaram. Meu mundo interior congelou. E a Terra, segundo ele, estava à beira de um deles. Em momentos de convergência, nenhum mundo sobrevive com facilidade. Intervenções são raras, mas, mesmo em meio ao caos, a humanidade ainda carrega dentro de si sementes de uma inteligência divina. Tentei entender quem era aquele ser, não apenas seu título, mas sua essência. Quem era ele de verdade? Não somos deuses, respondeu, como se ouvisse meu pensamento. Somos os arquitetos do equilíbrio. Já conduzimos outros mundos em tempos de colapso. Alguns ouviram. Outros, então ele ergueu a mão. E por um breve instante, o véu prateado se abriu. O que vi não era um rosto no sentido físico. Era um tecido feito de bilhões de almas. Eu vi nossos ancestrais ali. Vi profetas, prisioneiros, artistas, guerreiros, cientistas, todas as linhas do tempo entrelaçadas em uma só expressão. Você não é apenas um homem, Daniel. Você é a convergência em forma humana. E então, com uma emoção que parecia pesar sobre o próprio universo, ele me mostrou algo que jamais vou esquecer. Agora, vou te mostrar o que acontece se a Terra não mudar. O mapa do futuro se abriu como um pergaminho vivo, e eu fui tragado por ele. Não para apenas observar, mas para sentir. O observador, com seu véu feito de tempo, me conduziu em silêncio através do que chamou de linha de fratura. Aquilo não era um lugar. Era uma linha do tempo, afiada, violenta, que se desdobra a partir de maio de 2025. No início, tudo parecia sutil. Plataformas digitais tremulavam com desinformação, alimentando divisões. Agitações sociais mascaradas de progresso, governos apertando leis invisíveis sob o pretexto de proteção, pessoas hipnotizadas por telas, sem perceber que seus pensamentos já não lhes pertenciam. Isso não é controle, disse o observador. Isso é consentimento, uma rendição passiva, silenciosa, sonâmbula. Vi famílias sendo dilaceradas por ideologias, líderes espirituais sendo calados, cidades envoltas por sistemas de vigilância invisíveis, mas onipresentes. A linha de fratura avançava rápido, consumindo linhas do tempo como um vírus devora a memória. E então veio o evento do céu, um pulso global, invisível aos olhos, mas sentido nos nervos. As pessoas relataram tonturas, confusão, sonhos proféticos, mas quando começaram a entender, o sistema já havia sido reiniciado. Uma unidade artificial será oferecida, disse ele, mas será construída sobre obediência, não sobre consciência. Depois, eu vi a limpeza. Regiões inteiras sendo reestruturadas, não por bombas, mas por algoritmos. Populações inteiras desaparecendo do registro digital como se jamais tivessem existido. Seu povo teme a guerra, ele disse. Mas essa guerra não usará armas. Ela usará acordos, um contrato assinado não com sangue, mas com senhas. Eu caí de joelhos. Isso é inevitável? Perguntei. Ele se aproximou e respondeu num sussurro carregado de peso e compaixão. Não, mas é o rumo natural, se nada mudar. Depois de me mostrar a linha de fratura, o Pleiadiano e o observador me conduziram a uma câmara feita de vidro em constante movimento. Cada painel exibia uma versão diferente de maio de 2025, ramificações do presente que se desdobravam em possibilidades. Algumas pareciam opacas, silenciosas, controladas. Outras, caóticas, brilhantes como fogo. Mas havia poucas, muito poucas, que cintilavam com um brilho dourado. Elas pulsavam como batimentos cardíacos, vibrando em sintonia com algo mais elevado. Esses são os futuros redimidos, disse o Pleiadiano. Raros, frágeis, mas possíveis. Ele me mostrou a sequência. Em abril de 2025, os primeiros sinais surgem. Um mal-estar coletivo sem causa clara. Sistemas financeiros começam a apresentar flutuações estranhas. Pessoas relatam ansiedade, confusão, uma inquietação sem nome. No dia 5 de maio, um raro alinhamento planetário provoca mudanças vibracionais. A maioria sente isso como cansaço, desorientação ou um incômodo espiritual que não consegue explicar. Então vem o dia 14. Um evento de transmissão acontece. Não é uma arma, nem uma tragédia. É um sinal, um pulso invisível que se espalha pela mídia global, alterando o ritmo neural de milhões. Aqueles que não estão preparados simplesmente cedem. O sinal não vem de uma nação.
explicou o observador. É fruto de uma tecnologia interdimensional, manipulada por ambição inconsciente. Perguntei o que esse sinal fazia. Ele separa a mente do espírito, desacopla a vontade. E então veio a janela, de 17 a 23 de maio. 6 dias. 6 dias cruciais. Durante esse período, a consciência coletiva da Terra inclina a balança. Cada oração, cada momento de lucidez, cada gesto de coragem silenciosa conta. Eu vi pessoas acendendo velas, meditando em silêncio, dizendo verdades para multidões adormecidas. E isso fazia diferença. Uma alma desperta carrega o peso de 1000 adormecidas, disse o pleiadiano. Mas então ele me mostrou o que acontece se muitos permanecerem cegos. Os portais se fecharão, não para sempre, mas por tempo suficiente para que o colapso se instale. O que mais me apavorou não foi o que imaginei. Não havia fogo, nem tempestades, nem alertas gritantes no céu. O perigo real se esconde na normalidade. O observador se inclinou e sussurrou. O fim que vocês esperam gritar, esse sussurra. Ele vem com conveniência, conforto, falsa paz. Vi maio de 2025 novamente, mas dessa vez, através dos olhos de uma pessoa comum. Os noticiários falavam sobre atualizações de rede, iniciativas de estabilização global. As pessoas sentiam as mudanças energéticas, mas atribuíam ao clima, ao estresse, à política. Vi uma mulher rolando seu feed de notícias, bocejando, sem perceber que metade da sua consciência já havia sido desligada. Os pensamentos daquela mulher já não eram mais seus. A mente humana é afinada por ritmo, explicou o observador. Se o ritmo muda e vocês não percebem, a melodia deixa de ser de vocês. Foi então que vi as crianças. Começaram a apresentar um apagamento emocional. A criatividade murchava. A música perdia a alma. A fé virava código. E o mais assustador era que por fora todos pareciam bem. Sorrisos nos rostos, mas olhos vazios, vidrados, como se estivessem presos num sono que podia durar gerações. Vi igrejas ainda de portas abertas, templos cheios de gente, mas ninguém mais escutava o que vinha de dentro. A oração havia virado repetição, a meditação, só mais um aplicativo. O que silencia a voz de Deus? Perguntei. Ruído, respondeu o observador, e o seu mundo está saturado dele. Foi então que recebi a verdade mais difícil de todas. Quando a maioria perceber o que mudou, já será tarde. A nova realidade já terá virado o normal. É por isso que estou compartilhando isso, porque se você esperar por manchetes, líderes ou explosões, vai perder o momento. A fratura começa por dentro. Os que ouvem, sentem. Você não está louco. Você está sendo chamado para lembrar. Mudamos de frequência, não de lugar. O mapa do futuro desapareceu, e o observador do véu prateado me levou a algo que parecia um pátio escolar abandonado. O vento espalhava poeira pelo chão rachado. Os balanços balançavam sozinhos. Não havia corpos, mas eu os ouvia. Crianças chorando, sussurrando, cantando cantigas estranhas e partidas. Quem são? Perguntei, sentindo um aperto que mal cabia no peito. Ecos, respondeu ele. Não se perderam fisicamente, mas vibracionalmente. Seus corações jamais tiveram a chance de despertar. E então eu vi as vidas delas. Uma geração inteira moldada por programação. Telas desde o berço, ruído constante, imaginação sufocada. Foram treinadas para sobreviver, não para viver. Aprenderam a deslizar o dedo antes mesmo de falar. E em maio de 2025, o sinal já havia feito efeito por completo. Eles não questionam, disse o observador com tristeza. Não se rebelam. Apenas obedecem ao que brilha. Eu desabei, porque vi minha própria sobrinha naquele lugar. Sua essência ainda podia ser alcançada, mas vacilava como a chama de uma vela prestes a se apagar. Ainda há esperança? Implorei. Ele assentiu. Sim, se aqueles que se lembram decidirem protegê-los. As crianças pararam de chorar. Olharam para cima, como se tivessem me escutado. E naquele instante eu soube que tudo o que eu escolhesse a partir dali, de volta à terra, ecoaria no despertar ou na extinção delas. Deixamos o pó para trás. Agora, estávamos num lugar que só posso descrever como um mundo espelho. Liso, metálico, iluminado por brilhos azulados suaves. Tinha a aparência de algo avançado, eficiente, mas errado. Esta é a linha do tempo pós-escolha, disse o pleiadiano, caso o despertar fracasse. As pessoas caminhavam pelos corredores sorrindo, saudáveis, monitoradas, rastreadas, com aparência de contentes.
Mas por dentro, os pensamentos estavam calados, calados demais. Sem dúvidas, sem conflitos internos, sem busca pela alma. Eles acreditam que são livres, sussurrou o pleiadiano, porque a prisão foi construída com conveniência. As mentes estavam conectadas a uma frequência altíssima, não por um aparelho visível, mas por uma rede invisível de Neurolink. Vi ideias, emoções e até memórias sendo transmitidas de um lado para o outro como pacotes de dados, sem resistência, sem privacidade. O maior truque, disse o observador, surgindo novamente ao meu lado. Não foi o controle, foi a escravidão voluntária. Vi como tudo começou. Um simples aplicativo, uma atualização, um assistente de consciência que prometia ajudar a meditar, pensar com mais clareza, dormir melhor. Aos poucos começou a sugerir decisões. É mais fácil, diziam. É mais seguro. Em maio de 2025, quase 72% da população já havia integrado essa tecnologia à rotina, não por imposição, mas pelo medo de ficar para trás. E aqueles que resistiram foram isolados, ridicularizados, excluídos do comércio e das conexões sociais. A grade não mata, acrescentou o pleiadiano. Ela faz você esquecer que um dia já viveu. Tremendo, olhei para ele. O que pode impedir isso? A resposta foi curta, mas carregada de peso. Escolha. Mas ela precisa acontecer antes do sinal. Quando achei que toda a esperança havia acabado, tudo mudou mais uma vez. Agora, estávamos acima da terra, à noite. Mas o que eu via não eram luzes de cidades. Eram luzes da alma, pontos de consciência espalhados pelo planeta. Esses são os remanescentes, disse o pleiadiano. Aqueles que se recusaram a ser programados. Eram poucos. Menos de 1 a cada 1000. Mas sua presença era firme, enraizada. Vi comunidades escondidas em florestas, abrigos nos desertos, santuários subterrâneos sob grandes cidades. Eles não eram barulhentos, não eram políticos, mas estavam profundamente conectados, por oração, telepatia, intenção. Eles carregam a verdadeira ressonância, explicou o observador. São os estabilizadores do eixo da Terra. Cada um possuía no peito algo que parecia um orbe brilhante, não físico, energético, uma chama de memória, de verdade. E as crianças nascidas nesses grupos eram diferentes. Elas se lembravam, tinham sonhos de tempos antigos, podiam. Algumas crianças nascidas entre os remanescentes conseguiam ler frequências e curar com a força da intenção. É por isso que a escuridão acelera, disse o pleiadiano, porque essas crianças ameaçam o sistema. Eu os vi em oração quando a janela de maio de 2025 se abriu. Suas intenções se espalhavam como ondas, alterando vibrações locais, tocando outras linhas do tempo. Uma prece feita por uma alma desperta tem mais poder do que 10.000 mentes adormecidas, declarou o observador. E naquele momento eu soube. O futuro não estava perdido, mas dependia de uma coisa. Se essa luz, essa vibração viva dos remanescentes, conseguiria alcançar outros antes que a fratura se fechasse. É hora, disse o observador, sem aviso, sem adiamento. Eu estava sendo enviado de volta. Entrei em pânico. Não estou pronto. E se eu esquecer? E se eu falhar em alertá-los? Mas ele me acalmou. A lembrança não estará na sua mente. Estará na sua frequência. Você vai saber. Vai falar. Mesmo quando zombarem de você. A câmara desapareceu. As luzes dos remanescentes se apagaram. E eu senti minha alma sendo comprimida, como se toda aquela vastidão tivesse que caber em algo menor que um grão de areia. Meu corpo humano. A dor veio como uma explosão no peito. Eu estava de volta à água. Comecei a tossir violentamente, tentando puxar o ar, engasgando, lutando para emergir. Mãos me agarraram. Vozes gritaram: "Ele está vivo! Meu Deus, ele voltou!" Desabei na margem tremendo, cego. Lembro dos paramédicos, das perguntas, das máquinas, mas eu não conseguia falar, não por ter esquecido, mas porque não existem palavras grandes o suficiente para o que vi. Levei semanas para escrever isso. E mesmo agora, minhas mãos tremem enquanto aperto enviar, porque a mensagem é urgente demais para ser guardada. Maio de 2025 não é apenas uma data, é um ponto de decisão. E se dormirmos durante esse tempo, vamos acordar num mundo que não reconhecemos mais. Já se passaram semanas desde que morri. 3 minutos, segundo os registros do hospital. Mas ali, naquele outro lugar, vivi uma eternidade. E agora, eu vivo com o eco.
Entro em um supermercado e sinto uma vibração estranha quando passo por certas luzes. Rolo o feed e percebo que há frases plantadas ali. Converso com estranhos e, às vezes, suas palavras soam ensaiadas, como se ainda não estivessem acordados de verdade. Não digo isso com julgamento. Digo com dor, porque o véu ainda não se fechou completamente para mim. Ainda ouço a voz do observador nos momentos de silêncio. Ainda vejo lampejos daquelas crianças em meio à poeira, principalmente quando passo em frente às escolas e vejo todo mundo hipnotizado pelas telas. Às vezes, à noite, sinto como se estivesse flutuando entre duas linhas do tempo, um pé aqui e outro ainda preso ao mapa. Já tentei explicar para algumas pessoas. Algumas riem, outras apenas assentem, com os olhos cheios de um assombro silencioso, como se já tivessem visto também. Há algo nisso tudo que algumas pessoas também sentem. Como se percebessem um zumbido sobre tudo o que começou a mudar em 2020 e soubessem, no fundo, que isso está voltando, crescendo outra vez. O mais difícil para mim tem sido o silêncio. Eu achava que, depois que voltasse, sairia gritando pelas ruas contando tudo o que vi, mas descobri que essa verdade não precisa ser gritada. Ela se move como um rio sob o gelo, silenciosa, invisível, mas real, e transforma, devagar, pessoa por pessoa. Conheci outros que também morreram e voltaram. Nenhum viu exatamente o mesmo que eu, mas o tom, a urgência, o aviso, sempre são os mesmos. Não estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para uma bifurcação, e poucos estão preparados para escolher. Os pleiadianos disseram que isso aconteceria, que a lembrança vibraria dentro de mim mesmo quando minha mente consciente começasse a esquecer. E acontece. Toda noite eu sinto. Maio está chegando, e com ele, o sinal. Se você está ouvindo isso, lendo essas palavras, ou sentiu arrepios sem motivo aparente, quero que saiba com clareza. Você deveria estar aqui. Isso não é acaso. Antes de eu voltar para o meu corpo, o pleiadiano me disse algo que nunca tive coragem de repetir. Até agora. Ele disse: quando retornar, diga a eles que a chave não é agir primeiro. É despertar. Quando houver consciência, a ação virá. Por isso estou dizendo agora, desperte. Não com paranoia, nem com pânico, com consciência. Sinta o ritmo dos seus dias. Perceba as atualizações que te oferecem, os atalhos, as pequenas redefinições silenciosas de liberdade que parecem convenientes demais. Escute a linguagem que adormece, as palavras que suavizam sua urgência. Está tudo bem. Voltamos ao normal. Não há motivo para questionar. Essa é a canção de ninar, aquela que tocarão bem antes da mudança se fixar. Mas você não precisa adormecer de novo. Me mostraram que basta um pequeno grupo de remanescentes para sustentar a rede, apenas alguns milhares ao redor do mundo, em oração, focados, escolhendo a verdade em vez da facilidade. Você pode ser um deles. Aliás, se chegou até aqui, é porque já é. Maio de 2025 não será o fim. Será a grande pausa, o grande suspiro. O universo, nesse instante, está observando. E quando ele expirar, será na verdade ou na rendição. Se eu pudesse dizer uma coisa, uma só, seria essa: acorde. Enquanto ainda há tempo, se eu tivesse só mais um sopro de vida para dizer alguma coisa, seria isso: proteja sua alma. Ensine seus filhos a sentirem o que é real. Eleve sua vibração. Purifique suas intenções. Afaste-se do barulho. Volte ao silêncio, porque depois de maio as linhas estarão traçadas e a voz que vai te guiar não virá de uma tela. Ela vai vir de dentro se você ainda a mantiver viva. Eu sou Daniel Mercer. Morri. Vi um futuro da Terra assustador, mas também vi a luz escondida naqueles poucos que escolhem o amor, a clareza e a lembrança do divino. Você ainda tem tempo, mas não muito. Use com sabedoria. Ainda acordo algumas noites ofegante, não por medo, mas por uma clareza esmagadora. O véu entre os mundos nunca esteve tão fino quanto agora. Eu não deveria ter ficado. Seu fio quase foi cortado, o observador me disse. E mesmo assim, ainda estou aqui. Ainda escovo os dentes. Ainda passo por multidões com rostos vazios nos corredores do supermercado. Ainda abro e-mails. Ainda assisto ao mundo à beira de algo muito maior do que ousamos admitir. Às vezes eu me pergunto, por que eu? Mas hoje entendo que nunca foi sobre mim. Era sobre a mensagem. E se for sincero, também é sobre você.
Porque se essa mensagem chegou até você numa rolagem aleatória, numa madrugada insones ou num sussurro dentro da sua própria alma, então já começou. Você está sendo chamado de volta à lembrança, de volta à vibração que existia antes da distração, de volta àquele instinto sagrado que você tinha quando era criança, aquele que te fazia saber, sem dúvidas, que o mundo era muito mais do que te disseram. Eu continuo aqui porque você precisa lembrar por que ainda está aqui. Não é por aprovação, nem por sucesso, e muito menos para se encaixar. É porque você nasceu para esse tempo, essa escolha, essa virada. Disseram-me que a Terra precisa de pontos de ancoragem, pessoas que sustentem a frequência original quando a nova, falsa, se levantar. Pessoas como você. Você não está louco, você não está quebrado. Você é um dos poucos que ainda consegue sentir o zumbido do céu antes que os outros percebam que ele mudou de cor. Ainda há tempo, mas o tempo não perdoa quando é desperdiçado. Silencie, aterre-se, escute, porque o sinal, ele não está chegando, ele já chegou. E a separação está mais próxima do que você imagina. Eu sou Daniel Mercer. Morri por 3 minutos, mas o que vi vai durar por muitas vidas. Se ainda estou aqui e você ainda está lendo, então isso não acabou. Está apenas começando.